É proibido chorar, diz o aviso que eu li. Na verdade, só é proibido chorar se você for brasileiro, ainda mais se você for jogador de futebol. Repercutiu muito a imagem de Yuri Alberto chorando na final do Campeonato Paulista, quando foi campeão em cima do Palmeiras defendendo o Corinthians. E não interessa se ele fez o gol do título. E eu tinha em minha mente que o público brasileiro, grande parte, não todos, até porque eu não me incluo nisso, grande parte criticava os jogadores chorões quando eles perdiam os jogos. Quando o cara chorava e não demonstrava força, o choro ficava sempre ligado diretamente à fraqueza. E jogador de futebol, em alguma lógica, não podia ser fraco. E ele só era condenado se perdia o jogo. Era isso que eu pensava até ver a final do Campeonato Paulista e ver a enxurrada de provocações, xingamentos e condenações sem sentido nenhum para cima do Yuri Alberto, que chorou por ter sido campeão. Apareceu vários especialistas em emoções e nenhum real psicólogo para simplesmente criticar o Yuri Alberto, falando que ele não pode chorar. E eu comecei naquele momento, a lembrar momentos históricos de jogadores que choraram e como o tratamento com esses jogadores foi diferente. E não interessa, se era um jogador estrangeiro chorando porque perdeu, ele era condenado um pouquinho. Se era um jogador estrangeiro chorando porque ganhou, o símbolo de choro dele era até vangloriado. O pessoal batia palma. Mas se é um jogador brasileiro chorando porque perdeu, fraco. Não deve nem mais jogar pelo time ou pela seleção que ele defende. Se é agora até um jogador brasileiro chorando porque ganhou, também é condenado. Ou seja, não interessa o motivo, dois pesos e duas medidas. É aquele, não sei se tem alguma ligação com a síndrome de vira-lata, que a gente sempre tem um motivo pior. Só jogador latino que tem essa parte mais emocional aflorada e só a gente que chora quando é total mentira. E eu resolvi lembrar alguns momentos e jogadores históricos que choraram. Porque todo jogador em Copa do Mundo, quando é eliminado, chora, cara. Você acha que não? Mas quando é campeão, chora também. Você está comparando o Campeonato Paulista com Copa do Mundo? Não. Estou falando que o jogador tem o direito de chorar. E depois a gente entra no mérito de Campeonato Paulista e falar especificamente do caso do Yuri Alberto. Mas eu quero deixar aqui para você que de repente condenou, pô, tá chorando por um paulistinha, tá chorando por... Calma, deixa o cara chorar, porque provavelmente você que criticou o Yuri Alberto foi o mesmo que falou que o Thiago Silva acabou com a seleção quando ele era capitão da equipe e chorou quando o Brasil foi para os pênaltis contra o Chile. Acontece que quem condena o Thiago Silva por ter chorado fala que um capitão não pode chorar. E o Brasil foi eliminado daquela Copa porque o Thiago Silva chorou. É uma mistura de argumentos que não fazem sentido nenhum, até porque o Thiago Silva chora quando o jogo vai para os pênaltis contra o Chile. E o Brasil venceu o jogo contra o Chile nos pênaltis. Ou seja, se aquele capitão chorando não demonstrou liderança e tirou a confiança da equipe dele, o Brasil devia estar muito confiante, porque mesmo assim ganhou. Ainda ganha o próximo jogo contra a Colômbia e só perde para a Alemanha, em um jogo que o próprio Thiago Silva estava suspenso. E eu não vou falar aqui que o Brasil levaria 7-1 para a Alemanha mesmo com o Thiago Silva em campo. Provavelmente iria perder. 7-1 eu acho difícil. Mas o cara que era líder do time, capitão e chorão, como foi condenado, fazia muita diferença naquela equipe. E o Brasil perde muito porque ele não estava em campo. E nada a ver porque ele chorou. Vamos falar do Messi. Para muitos, o melhor, o maior jogador da história, ou pelo menos do futebol recente. Chorou e chorou muito quando perdeu mais uma das Copas Américas, que ele vinha perdendo em sequência para a Argentina. O Messi chora quando perde a final da Copa do Mundo aqui no Brasil. Ele chega até a declarar que nunca mais defenderia a seleção. Ele fica com aquela imagem de perdedor. É muito condenado. E até eu acho, pô, agora sim, o cara que chorou, o pessoal está condenando com alguma lógica. Mas aí, final da Copa América, recentemente, contra a Colômbia, o Messi está aí com o tornozelo machucado. Não vai conseguir jogar até os últimos momentos. Além da dor, o sentimento dele é, pô, não vou poder ajudar a minha seleção. Será que eu vou perder mais uma Copa América? E a imagem do Messi no banco
É chorando. Só que o que acontece? Ele é campeão. E o pessoal apaga um pouco tudo que o Messi fez. Afinal, agora ele é campeão do mundo, campeão da Copa América. Ele pode chorar. Mas ele não é brasileiro. Latino, emocional, jogador forte é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é forte. Cristiano Ronaldo não chora. Mas num jogo na Eurocopa contra a Eslovênia, Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti. Se eu não me engano, o grande goleiro Oblak defendeu um pênalti do Cristiano Ronaldo. E aí, o que ele fez? Chorou. Chorou por perder um pênalti. Mas o que aconteceu? Todo mundo condenou. Quando Cristiano Ronaldo chora, tudo bem. Quando o Thiago Silva chora, é um problema. E os defensores vieram. Ele perdeu um pênalti, mas Portugal ganhou o jogo. E aí? Ganhou um jogo, tá tudo bem. Ele pode chorar. Mas na final da Copa do Rei da Arábia Saudita, o Al Nassr perde o jogo com o Cristiano Ronaldo jogando e ele chora. E aí, não tem toda a mídia. Parece que a gente fala mais do Yuri Alberto chorando por ganhar o Campeonato Paulista, mas o Cristiano Ronaldo nunca chorou. O Cristiano Ronaldo é forte, europeu, padrão, competitivo, nunca chora. E aqui, só para ilustrar, tá? Falei de Messi e Cristiano Ronaldo em situações que os dois choraram perdendo e os dois choraram ganhando. E não foram tão condenados quanto o Yuri Alberto. E para quem fala que o problema é o nível da competição, o Campeonato Paulista é uma final, para se você não entende, entre Palmeiras e Corinthians. O maior clássico para muitos do Brasil. Em questão de rivalidade, pode ser até discutível, mas é um dos com certeza. E se você perguntar para qualquer corintiano, ainda mais os mais velhos, ou os que entendem a história do Corinthians, qual foi o título, ou pelo menos cite os 5 principais títulos da história do Corinthians, esse corintiano deve falar que um desses títulos é o Campeonato Paulista de 77, que quebra o jejum de títulos que o time ali ficava um tempo sem ganhar, e é a maior comemoração da história dos corintianos. Pergunte para um palmeirense, também conhecedor de história, quais, ali, um top 5, os títulos mais importantes da história do Palmeiras. Ele vai falar do título paulista de 93, mais recente, mas também muito comemorado, também uma quebra de jejum que faz história. Agora, o Campeonato Paulista talvez não tenha a mesma importância que tempos atrás. Os campeonatos estaduais estão perdendo seu valor, mas vale lembrar aqui, tá? Muito por causa das federações e campeonatos estaduais, o Brasil tá onde tá, porque o calendário é todo movimentado. Mas estamos falando de Yuri Alberto, um cara que pouco tempo atrás era condenado, xingado. Esse centroavante não é centroavante de Série A. Esse cara chegou na seleção. Esse jogador nem é jogador de futebol, é uma enganação. De repente esse cara vira um dos jogadores mais importantes do Corinthians, um time que era ameaçado a ser rebaixado no ano passado e teve uma recuperação absurda, muito por causa dele jogando bola, um dos artilheiros do Brasil. O cara decide em clássicos, jogo grande, agora ele tá fazendo gol, vira realmente o protagonista do time do povo, e o Corinthians em um jogo da volta, que fica 0 a 0, ganhou por vencer o adversário, o rival, por 1 a 0 na casa dele. E quem fez o gol? Yuri Alberto. O Corinthians é campeão paulista e quem faz o gol do título era o cara super condenado. Olha a virada na vida desse cara. E ele é campeão de um título que é o maior estadual do Brasil. É um título que você que gosta do futebol, do que o ano começou até agora, você só está assistindo estadual aqui no Brasil. E o cara ganhou o principal título, decidindo e sendo histórico. Ele não pode chorar? Se ele perdesse, ele não podia chorar também? É revoltante como o pessoal usa 2 pesos e 2 medidas, depende da situação, depende daquilo outro. Se fosse qualquer outro jogador, talvez o Memphis chorando, um holandês foi campeão, olha que bonito. O holandês que chegou aqui no Brasil, entendeu o valor de um campeonato paulista, entendeu o que é Corinthians, entendeu o que é raça e tá chorando por ser campeão. Que exemplo esse cara! Post, é janela, é não sei o que, é capa de jornal, é capa de revista, Memphis chorando, provando ser Corinthians. Mas o Yuri Alberto, aí não pode, né? É brasileiro, essa é a minha visão, tá? Deixa aqui seu comentário, porque eu sei que tem um pessoal que vai achar algum argumento pra falar que, pô, chorou tá errado, chorar não pode. E até Pelé chorou várias vezes, tem umas histórias pra contar aqui, tem até, se você for pesquisar, pesquisa a entrevista do Juca Kfouri em 93 com o Pelé e como Pelé conta que tão chorão ele é. Talvez Pelé, a única exceção de brasileiro que pode chorar ou pôde chorar. Curte, se inscreve e tamo junto.